Flamengo acaba de acertar a contratação do primeiro reforço dessa janela de transferência. Ponto final na negociação entre Mengão e Tati Castediano. Saiu o resultado do exame do zagueiro Léo Ortiz. Antes de eu falar sobre esse que é a primeira contratação e também falar do Tati Castediano, que colocou um ponto final na negociação, deixa eu falar sobre o Atlético Mineiro, porque com a vitória do Flamengo sobre o Galo na última segunda-feira, o Atlético Mineiro está rebaixado. Dependia de um resultado do jogo que aconteceu hoje e do jogo que aconteceu ontem. O resultado foi favorável e o Atlético Mineiro está rebaixado na categoria sub-20, graças à partidaça que fez o Matheus Gonçalves, graças ao grande jogo também que fez o Lohan nessa partida entre Flamengo e Atlético Mineiro. Galo, na categoria sub-20, no Campeonato Brasileiro, está rebaixado. Deixa eu mudar o assunto aqui, falar de uma outra boa notícia, isso porque o governador Cláudio Castro aprovou o projeto de lei e agora é lei. O Flamengo virou patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Foi uma deputada, até esqueci o nome dela, mas uma deputada entrou com esse projeto de lei, a Câmara aprovou e precisava lá que o governador assinasse também a aprovação. O governador assinou, o Flamengo fez uma postagem de dentro. Flamengo, do asfalto do morro, de Deus, do povo, do meu coração, é oficialmente patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Foi a postagem que o Mengão fez para comemorar o feito assinado e homologado no dia de hoje. Bom, deixa eu mudar o assunto agora para falar sobre a situação do Tati Castediano, antes de eu falar do negócio que foi fechado e do primeiro reforço que vai chegar no Flamengo. Já está fechado. A informação é que está tudo certo e que o time do jogador agora já acertou também com o Flamengo. Mas deixa eu falar do Tati Castediano. O negócio é o seguinte, gente. Ângelo Fabiani, ele que é o diretor de futebol da Lazio, ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com e confirmou que não tem qualquer possibilidade do Flamengo contratar Carlos Castediano. Ele disse: nenhuma proposta foi feita e o jogador não está à venda. Ele foi muito claro ao dizer que o Flamengo não fez sequer proposta a Lazio pelo Tati Castediano e que a Lazio não tem nenhum interesse de vender o jogador nesse momento, até porque, eu até falei isso aqui no canal ontem, a Lazio está com transfer ban. E daí a Lazio tinha duas opções no transfer ban. Primeira opção, vender o jogador, fazer dinheiro, resolver o problema e sair do transfer ban. Ou não vender o jogador, continuar com o jogador e cumprir ali o tempo de transfer ban. Só que o que ele alegou foi isso: nós estamos com transfer ban e não temos como ir para o mercado para contratar outro jogador. Não temos como ir ao mercado para trazer um outro reforço, para contratar um jogador que chegaria para o lugar do Castediano. Então, por conta disso, a informação é que Ângelo Fabiani, ele não vem, Ângelo Fabiani, a informação do Ângelo Fabiani, que é diretor de futebol da Lazio, é que o Tati Castediano não vem para o Flamengo, descartou qualquer negociação com a equipe rubro-negra. Se por um lado a gente tem uma negociação descartada, por outro a gente tem um negócio fechado. Eu estou dizendo de Jorge Carrascal. Essa informação foi publicada primeiro pelo colega Carlos Luiz Melo, né? César Luiz Melo, ele que trouxe essa informação primeiro, que na tarde de hoje o Dínamo aceitou a proposta do Flamengo. O Flamengo vai pagar pelo Carrascal 12 milhões de euros, o que dá em reais 78 milhões de reais. E nesse momento, os advogados do Dínamo, mais o departamento jurídico do Flamengo, já estão preparando as minutas de contrato
para trocar os contratos, e aí, nessa troca de contrato, assim que o contrato tiver, o contrato de compra do Flamengo e o contrato de venda do Dínamo tiver pronto, o jogador vai assinar 4 anos com o Mengão. A informação, depois eu vi que a Raíssa trouxe, o Globo Esporte também já postou confirmando que a negociação está acertada. A expectativa é que o jogador deva chegar no Rio de Janeiro ainda no final dessa semana. A matéria do Globo Esporte, tentando abrir aqui para poder mostrar para vocês, diz assim, ó: Flamengo acerta contratação de Carrascal. Enfim, o clube chega a um acerto com o Dínamo pelo primeiro reforço da janela de transferência. Informação que foi publicada pelo meu amigo Thiago Lima e pela Letícia Marques. Ó. Fim da novela. O Flamengo acertou a contratação de Carrascal, meia colombiano de 27 anos, que será o primeiro desta janela. A negociação havia esfriado nas últimas semanas, mas o clube carioca intensificou o contato com o Dínamo e fechou a compra por 12 milhões de euros, 77 milhões e meio de reais. Aí continua aqui, ó, a informação foi divulgada primeiro pelo jornalista César Luiz Melo e confirmada pelo GE. O Flamengo negociava com o Dínamo desde antes da Copa do Mundo e o clube, a primeira oferta foi de 10 milhões de euros, 64 milhões de reais, mais um bônus. Porém, eles recusaram e pediram 14 milhões de euros, 90 milhões de reais. Entre 10 e 14, o Flamengo fechou ali na casa de 12 milhões de euros. Com o meia já havia um acerto financeiro, mas a alta pedida travou a negociação e impediu o acerto para Carrascal disputar a Copa do Mundo de Clubes. O jogador esperava um desfecho da negociação durante as férias para sequer precisar voltar lá pro Dínamo, mas teve que se reapresentar ao Dínamo e com o esfriamento da negociação. Aí tá aqui dando dando o modelo do negócio, né? O Flamengo conseguiu fechar um negócio porque subiu a proposta de 10 para 12 milhões de euros, 77 milhões de reais de forma parcelada. Era desejo do Felipe Luiz contar com reforços o quanto antes. Agora, com a contratação de Carrascal, o clube tem como prioridade um ponta, preferencialmente pelo lado esquerdo, e um camisa 9. Há o desejo no Tati Castelhano, porém o time italiano não quer negociar. Então vai ter que buscar outro jogador ali que jogue naquela posição de camisa 9, e eu desejo ao Jorge Carrascal, que está chegando no Flamengo, muito sucesso. Eu desejo ao Jorge Carrascal, que é o primeiro reforço do Flamengo, muita alegria e que ele consiga desempenhar muito bem aqui no Mengão, tá bom? Falar agora sobre Léo Ortiz, vamos trocar o assunto, porque saiu o resultado do exame de Léo Ortiz. Pô, ainda bem, cara. Até que enfim, uma boa notícia. Ontem eu fiquei preocupado. Quando eu vi o Léo Ortiz saindo, Léo Ortiz saiu, mas saiu por quê? Estava sentindo dores na região do glúteo, aqui, né? Região aqui no bumbum aqui, nessa região do bumbum aqui. Eu acho que é isso. E aí, o departamento médico tirou o Léo Ortiz do jogo e, claro, ficou uma preocupação, porque a gente fica nessa quinta série aqui, mas a gente sabe que é coxa, é músculo e machuca e tal. Então, hoje o Léo Ortiz se reapresentou junto com o grupo e passou por uma reavaliação que descartou qualquer lesão e descartou também a possibilidade do Léo Ortiz desfalcar o Flamengo no jogo contra o Fluminense. A gente já não vai ter o Bruno Henrique. Rapaz, eu tava revendo aqui o lance da falta que o Bruno Henrique tomou cartão amarelo. Aquilo ali é sacanagem. Aquilo ali Não, você dá um cartão amarelo por causa daquela falta ali, é sacanagem. Na moral, é sacanagem. Sacanagem, sacanagem. O Bruno Henrique tomou um cartão amarelo ridículo. 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 O cartão amarelo que o Bruno Henrique toma é simplesmente ridículo. É simplesmente inacreditável. Inacreditável. Na moral, o juizão
pesou bem a mão no Bruno Henrique. Mas, infelizmente, cartão amarelo aí pro Bruno Henrique. Agora, a gente não tem o Bruno Henrique no domingo no jogo contra o Fluminense no Maracanã. Por falar em Fluminense, torcer pro Fluminense hoje. Vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode ganhar. Se o Cruzeiro empatar, o Cruzeiro pega a nossa liderança. Então tomara que o Fluminense ganhe. Torcer para eles. Infelizmente, fazer o quê? Nós não ganhamos ontem, não fizemos a nossa parte. Hoje tem que... Tomara que eles ganhem o jogo aí e perca pra gente domingo, né? Que isso aí também é importante. E o Cruzeiro perdendo, a gente se mantém líder do Brasileiro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o